paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Trabalhando nesse trimestre sobre um tema muito especial, conhecendo aí o Antigo Testamento. E a aula de hoje, que é a nossa lição de número 2, trata sobre o seguinte assunto: a origem dos hebreus. E eu espero que Deus em Cristo fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, por gentileza, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Nosso discipulado dinâmico pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Tem muita coisa boa aqui no canal, você acha tudo isso na descrição desse vídeo, em nossas playlists aí abaixo. Você também pode encontrar o nosso material, trazer recursos para você, especialmente da classe de adultos e jovens, no Facilita EBD, que está disponível para quem se torna um dos nossos assinantes. Que Deus abençoe você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis, a origem dos hebreus. É importante demais você observar essa lição, porque hoje nós vamos trabalhar com você essa perspectiva que o nosso Deus é um Deus missionário, a partir da leitura dessa lição com você hoje em sala de aula. É importante você apresentar algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o versículo introdutório da lição, que está em Gênesis capítulo 15, versículos 18. Lê esse texto com os teus alunos. A leitura bíblica em classe se localiza em Gênesis 15, versículos 7 ao 21. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical, que a palavra de Deus seja um instrumento através da sua boca e o Espírito de Deus abençoe você de uma forma muito especial, edificando vidas na escola bíblica dominical aí da tua igreja. Hoje nós vamos trabalhar sobre a origem dos hebreus. É interessante demais observar que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é um Deus missionário, é um Deus missional. Isso quer dizer que ele se envolve na missão. O primeiro missionário da Bíblia é o próprio Deus. O próprio Deus nos amou primeiro. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, ele descreve que o nosso Deus nos amou primeiro, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Estudar o Antigo Testamento é descobrir essa perspectiva da missão que Deus apresenta em seu trabalhar através das vidas, escolhendo pessoas, especialmente o povo hebreu, que nós vamos trabalhar hoje sobre a sua origem. Olhar para o Antigo Testamento é reconhecer que o nosso Deus é um Deus que se envolve. A palavra para esse envolvimento aqui é imanente. Esse Deus que se envolve, está presente, se importa com pessoas, se revela e demonstra um plano maravilhoso. Ele que é o grande eu sou. Esse Deus que nos ama primeiro, antes de todas as coisas. Nós já estudamos a respeito da importância do Antigo Testamento, como já descrevi para você na aula passada. Hoje nós estamos estudando essa visão missionária que Deus tem. Essa é a perspectiva e proposta também dessa nova jornada que a CPAD traz para a gente. Olhar para esse Deus que é missionário e entender esse despertar da missão em nosso coração. E como nós podemos fazer isso? Quando o primeiro casal peca, a partir da Bíblia, nós percebemos a partir da leitura de Gênesis 1, 2 e 3, que o nosso Deus vivo é um Deus que se relaciona, que ao entardecer sempre se encontrava com Adão. E mesmo Adão pecando, se escondendo, se afastando, é Deus que dá o primeiro passo. É Deus que procura. Onde tu estás, Adão? Lá no Jardim do Éden. Isso aqui é a demonstração desse amor poderoso. Ainda no Éden, Deus providencia o cordeiro para poder sacrificá-lo.
e vestir agora o primeiro casal. Isso é a ação da missão em Deus. Quando nós olhamos especialmente para isso aqui no Antigo Testamento, vemos esse reflexo no Novo Testamento agora em Jesus, que se oferece por nós como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O nosso Jesus nos cobre, o nosso Jesus é a ponte. E o Deus do Antigo Testamento não é um Deus distante, mas é um Deus missionário que se apresenta, que está presente, demonstrando que Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e se relaciona com as pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente identificando o plano da salvação, eu quero descrever isso já para você, início de introdução. No Antigo Testamento você percebe que a salvação ela é gota a gota. Como assim? Deus escolhia pessoas de uma forma especial e se revelava de uma forma especial para demonstrar o seu plano. Aqui nós encontramos que a revelação, então, ela é progressiva, está presente dentro da Bíblia. A Bíblia é uma revelação progressiva. Isso quer dizer que Deus se revelou para Adão, Deus se revelou para Enoque, Deus se revelou para Noé, de uma forma especial, demonstrando o seu plano, e Noé e a sua família acreditaram nesse plano. Deus se revelou para Abraão, lá na Mesopotâmia, de uma forma especial, e Abraão, pela fé, que é o pai dos hebreus, acreditou nesse plano todo-poderoso. Anos mais tarde, Deus se revela então para Isaac, Deus se revela então para Jacó e Deus se revela então para os filhos de Israel. Olha que coisa legal aqui, entender a respeito da origem do povo hebreu e qual o significado dessa revelação. Deus se revela para os filhos de Israel lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Lê esse texto. O povo de Israel estava em um contexto que você precisa compreender. Antes de Deus se revelar como sendo o Deus de Israel, o povo de Israel estava escravo no Egito, estava vivendo na miséria, era um povo desprezado, sem pátria, fugindo para o deserto. E é interessante que nós descobrimos Deus se revelando a Moisés lá no Monte Sinai, de uma forma poderosa, descrevendo para Moisés que de toda a terra Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Como isso é rico. E ele é o Deus de Israel. De uma forma muito especial, isso reflete a missão de Deus agora em nós. Nós também éramos como o povo de Israel, o povo hebreu, que não tínhamos pátria, estávamos escravos do pecado, perdidos, e Deus se revelou como o nosso Deus agora em Jesus, nos dando pátria, prometendo Canaã, nos dando agora um novo nome, Israel de Deus, nos demonstrando agora que Ele está conosco através de Jesus e nos prometendo a promessa de retornar para arrebatar a sua igreja em Cristo. Como isso é lindo! E eu espero que Deus em Cristo abençoe você hoje em sala de aula, demonstrando a origem do povo hebreu. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, a Mesopotâmia. É muito legal você entender o que é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, olhando para um mapa bíblico, você vai descobrir que ela está presente no Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma das regiões mais ricas no período bíblico e até hoje também, porque essa região é a região que produz frutos entre os desertos. E olhar para o Crescente Fértil, identificando então a Mesopotâmia, é descobrir muito bem, conforme a proposta do próprio autor da lição, que ali se dá origem então do berço da humanidade, especialmente o Jardim do Éden. É claro que hoje nós não encontramos mais o Jardim do Éden, porque o local do jardim foi selado por Deus. Mas a Mesopotâmia, por um olhar histórico, ela tem uma forte riqueza cultural para demonstrar para a gente a riqueza também da palavra de Deus. E a Mesopotâmia é uma área de um sistema fluvial entre o Tigre e o Eufrates, conforme a Bíblia registra para a gente. Atualmente, ela se localiza entre o Iraque e o Kuwait, além de ter algumas partes localizadas ali entre a Síria e algumas fronteiras entre a Turquia. E a palavra Mesopotâmia
é traduzida da seguinte maneira: entre os rios. Que rios são estes? O Tigre e o Eufrates é considerada como um dos berços da civilização, como já citei para você. Acredita-se que ali naquela região dá então a origem da humanidade a partir da criação do Jardim do Éden, e da Mesopotâmia foi o lugar onde saiu o patriarca Abraão, que é o pai dos hebreus, onde nós vamos estudar hoje em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a origem de Abraão. Esse é o primeiro subtópico. Olhar para a origem de Abraão é descobrir a riqueza teológica que o nosso Deus é um Deus missionário. Deus foi lá em Ur dos Caldeus, onde Abraão habitava, uma terra idólatra, e se revelou de uma forma muito especial para Abraão. E Abraão creu na promessa de Deus pela fé. Josué 24:2 registra para a gente que o pai de Abraão, Tera, era idólatra. Então nós entendemos que Abraão também fazia parte de uma família que adorava a outros deuses que não existiam. E o nosso Deus, que é missionário, se revela a esse homem de uma forma especial. Aqui também encontramos esse processo da salvação através dessa revelação do próprio Deus, se demonstrando a conhecer a Abraão. E Abraão, que fazia parte de Ur dos Caldeus, uma sociedade que era movida pela idolatria, agora tem um encontro com a revelação genuína. O Todo-Poderoso se deixa conhecer e ele se demonstra como Deus da missão para Abraão, traçando para Abraão então uma promessa, como está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Leia esse texto com os teus alunos. Ur dos Caldeus era conhecida também como a cidade da lua, a adoração aos elementos da terra. E essa chamada desse Deus Todo-Poderoso que se revela em Ur dos Caldeus para Abraão é uma chamada poderosa que anos mais tarde vai demonstrar que o nosso Deus é um Deus que chama você para a missão. Isso está presente em Neemias 9, versículo 7. Tu és o Deus que chamaste Abraão de Ur dos Caldeus. Esse Deus se revela de uma forma especial, assim também como se revela para você em salvação. O plano da salvação e da missão caminham juntos. Portanto, olhar para Ur dos Caldeus, que fazia parte da Mesopotâmia, entendendo que essa cidade era uma cidade idólatra, governada pelo pecado, pela idolatria, entendendo que Abraão fazia parte desse movimento, e compreender que o nosso Deus agora se revela a esse homem chamado Abraão, mesmo que Abraão não tivesse o conhecido antes, ele se revela a Abraão, e Abraão agora passa a o conhecer pela fé. Isso marca gerações. Também demonstra que o nosso Deus, ele age em missão, é ele que chama primeiro, é ele que nos ama, é ele que demonstra esse amor nessa obra missionária. E Abraão agora aceita esse chamado, ele toma essa decisão pelo livre-arbítrio, ele toma essa decisão de seguir o plano de Deus. Você pode perguntar em sala de aula, por exemplo, será que teu aluno tem tomado a decisão de obedecer a Deus, o plano de Deus, nesse mundo mau em que nós estamos vivendo? Abraão, o pai dos hebreus, tomou essa decisão e a sua vida se transformou porque ele aceitou o chamado da missão que Deus estabeleceu para ele. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Abraão saiu da sua terra. Abraão recebeu uma ordem de Deus, Gênesis 12, 1 ao 3, de sair de Ur dos Caldeus. Isso é tão interessante, quando Deus nos faz uma chamada, ele nos convoca para sair do meio do pecado. Ele nos convoca para sair do meio daquilo que nos atrapalha a identificarmos o chamado dele. E Abraão obedeceu esse chamado divino. Romanos 4,18, a própria Bíblia testemunha que Abraão creu no chamado divino para a missão e creu pela fé. Nós também precisamos acreditar pela fé. Ele não sabia qual era a designação de Deus, no sentido de localidade para onde Deus estava o direcionando, mas ele acreditou na voz de Deus. Ele acreditou no poder de Deus. Ele acreditou na chamada de Deus. E ele saiu como peregrino pela terra, acreditando no plano de Deus. Uma coisa nós precisamos aprender, que quando nós obedecemos a chamada de Deus, aquilo que Deus preparou para nós, fale sobre isso para os teus alunos. Deus, ele garante essa chamada. Deus, ele pavimenta o caminho. Ele prepara tudo assim como preparou para Abraão. E não importa a nossa origem.
Se a nossa origem, o nosso passado foi terrível, a partir do momento em que nós tomamos a decisão de servir o plano de Deus, seguindo a Cristo, nós agora damos lugar para a nova natureza. E a velha natureza, que fazia parte da Mesopotâmia, que representa o pecado, agora não tem mais lugar. A partir do novo nascimento em Jesus, do batismo cristão, você agora tem a oportunidade de ter uma nova natureza sendo guiada por Jesus, guiada pelo plano de Deus, guiada pelo projeto de Deus. Que Deus use você da Escola Bíblica Dominical, que essa palavra edifique os teus alunos e que você seja a boca de Deus. Avançando, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Canaã. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Canaã é a terra que mana leite e mel, com base em Ezequiel capítulo 20, versículo 6. Um detalhe importante que você precisa compreender é que Canaã é a designação também antiga para o Estado de Israel, ou seja, o local onde Israel se estabeleceria. Só que olhando para a missão que Deus estabelece para os israelitas, pega isso aqui. Canaã hoje representa agora a Canaã celestial, o céu, a nova pátria que Deus preparou para a igreja. A Bíblia fala que a Canaã terrestre produzia leite e mel. A Canaã celestial produz vida em nós. Ela traz para nós essa esperança nesse mundo mal. Deus fez uma promessa para Abraão e para os seus descendentes que ele concederia para eles uma Canaã. E a Canaã é a terra que manda leite e mel. Esta Canaã traz esse símbolo pela fé. Ela faz parte da cultura de Israel, especialmente no Mediterrâneo. É a terra principal do Mediterrâneo, que produzia leite e mel. O próprio Josué dá testemunho disso quando ele apresenta o relatório a Moisés, lá em Números capítulo 11, 12 e 13. E a Bíblia fala que Abraão teve a oportunidade de pisar em Canaã, conforme Gênesis 12, 7. E ali em Canaã, já nos primórdios, ele estabeleceu diante de Deus um altar de adoração e edificou a sua adoração ao Senhor. Aqui tem um símbolo tão precioso. Nós precisamos também edificar a nossa vida espiritual em Jesus. Jesus nos prometeu a Canaã celeste. Então, em Cristo, podemos acreditar nessa promessa de estar com Cristo, estabelecendo o nosso altar de adoração. Jesus prometeu que ele iria para o Pai preparar lugar. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Lê esse texto com os teus alunos. E ele prometeu que retornaria para nos levar para si. Isso é lindo na palavra de Deus. Eu espero estar te ajudando a compreender essa ótica missionária dentro da aula de hoje. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A peregrinação de Abraão. A própria lição traz para a gente nesse primeiro subtópico que Abraão habitou por um período em Canaã, mesmo sem saber que ali seria a terra que Deus lhe daria, lhe concederia. Mas pela fé ele acreditou na promessa de Deus. E um detalhe que nós precisamos compreender também, que ele vai agora rumo ao Egito. E no Egito, então, ele passa por um período ali naquela cidade. Porém, ele retorna agora para Canaã. Retornando para Canaã, que era um local ainda desabitado, Abraão e Ló agora em Canaã se separam. Ló prefere ir para as campinas verdejantes, mas Abraão prefere ficar com a presença de Deus. Em sua peregrinação, Abraão decide continuar com a presença de Deus, o Deus que é missionário, o Deus que tem um plano e um projeto, ao invés de desfrutar dos benefícios dessa terra. Ele acredita no plano de Deus, como nós também precisamos acreditar no plano de Deus. Uma base bíblica que está presente em Gênesis 13, 18, descreve para a gente que quando Abraão decidiu ficar com o plano de Deus, ele edificou para Deus um altar, exaltando o Senhor. A vida de Abraão é marcada por altares. Altares que edificam vidas e edificaram pessoas também. Perceba que Abraão edificou um altar onde as pessoas desprezavam. Ele edificou um altar na presença de Deus porque ele creu no plano de Deus pela fé. Nós precisamos demonstrar para os nossos juvenis a importância de acreditar na chamada de Deus, no projeto de Deus para impactar essa geração. O nosso Deus se envolve em missão e nós, como servos de Deus, precisamos nos envolver com Deus, acreditando também nessa missão. Que Deus use você, que Deus edifique você, que Deus abençoe você.
Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a providência e as promessas divinas. Nesse segundo subtópico, nós precisamos também entender que o nosso Deus é o Deus da providência. A doutrina da providência embasa também a nossa fé. O Deus que se envolve em missão é o Deus que garante a obra. Isso quer dizer que se Deus te fez uma promessa em missão, como fez para Abraão, ele garante todo o plano e todo o projeto. Então, olhar para o Antigo Testamento é crer na promessa da providência. O próprio Deus falou com Abraão de uma forma especial no deserto, testando a fé de Abraão, pedindo a Abraão que edificasse um altar e oferecesse o seu filho, Isaque, diante da sua presença. E Abraão, diante da presença do Senhor, não negou. Ele ofereceu Isaque no altar, preparou tudo, mas no momento exato, Deus interveio de uma forma especial para demonstrar exatamente que tudo aquilo ali era um teste da sua presença. Era um teste também da sua fidelidade. Era um teste da fé de Abraão em Deus. Deus, ele providencia o cordeiro para Abraão. E o cordeiro é o Cristo. João capítulo 1, versículo 29. Para demonstrar muito bem que esse resgate pela fé é acreditar nesse plano, é acreditar na providência de Deus. O nosso Deus continua agindo, garantindo a sua palavra, fortalecendo você. Olhando para o Antigo Testamento, nós entendemos que o Cristo agora, ele é aquele que toma o nosso lugar, como tomou o lugar de Isaque. É aquele que toma para si os nossos pecados e nos lava agora com o seu sangue, apontando para o plano da promessa no Novo Testamento. Como isso é rico dentro da palavra. Jesus, ele é a nossa ponte agora de acesso a Deus, sendo aquele que nos restaura em Deus por esse plano da promessa, porque Abraão creu na providência de Deus. Avançando o terceiro ponto, eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, deixa teu comentário aí. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: o Egito. O Egito é uma região famosa por causa da história que ali envolve-se demonstrada na palavra de Deus. Além das pirâmides, do rio Nilo, o próprio país tem uma história das mais longas do mundo, pelo fato de ter esse acervo cultural que é ali apresentado. O Egito, dentro da Bíblia, especialmente olhando para o Antigo Testamento, ele traz aqui uma perseguição terrível contra o povo de Deus. O Egito, dentro da Bíblia, é demonstrado especialmente como o povo que escravizava Israel. É representado aqui como o povo que era uma influência má sobre Israel. É representado aqui como aqueles que eram os opressores dentro da Bíblia. É claro que hoje a cultura do Egito é totalmente diferente, o povo do Egito é totalmente diferente e nós precisamos ter um olhar de missões hoje para o Egito. Existem pessoas lá que precisam ser resgatadas por Jesus. Mas no contexto bíblico nós precisamos compreender que o Egito traz marcas especiais para poder edificar o povo em si, edificar Israel. Essas marcas se iniciam desde Abraão. Desde a chamada de Abraão, do povo hebreu. Quando Abraão chega no Egito, o Egito já possuía uma história, já tinha uma cultura formada. E essa cultura formada do Egito, que traz um impacto muito grande, especialmente para o Antigo Testamento, é uma cultura formada a partir da linhagem dos faraós. No Egito, Abraão enfrentou alguns desafios, como, por exemplo, temeu ser preso e morto. E, ao mesmo tempo, procurou omitir a respeito do seu relacionamento com Sara, que era casado com ela. Muito pelo contrário, só apresentou ela como sua irmã. E isso trouxe complicações terríveis, causando aqui um temor no coração de Abraão. E Deus agiu, providenciou, traçou recurso para proteger Abraão no Egito. Então, esse símbolo do Egito é demonstrado dentro da Bíblia como uma nação opressora nesse período histórico aqui. O primeiro subtópico traça sobre o seguinte assunto para a gente. O Egito, na história dos hebreus, é de suma importância. Por exemplo, no período histórico, quando José ele ascende ao governo do Egito, nós percebemos que o Egito teve uma luz ali, teve um representante do reino. Olhando para essa história dos hebreus, nós descobrimos a partir da leitura de Gênesis 41, que o Antigo Testamento é fundamentado, tem a sua base, as suas marcas, por uma experiência no Egito. O Egito, então, que traz esse símbolo agora
de ser um povo opressor, de ser uma terra opressora. Mas mesmo no Egito, nós encontramos aqui esse Deus se revelando, usando Abraão, protegendo Abraão, usando José, anos mais tarde. E depois, no Novo Testamento, o próprio Cristo habita um período da sua vida no Egito, como promessa e plano de Deus, como o Senhor e Salvador missionário, o Deus Todo-Poderoso, que traz para a gente essa perspectiva de ser o Deus vivo, que se revela nesse país também. E nós percebemos, a partir da história bíblica, que quando José ascendeu ao governo do Egito, mesmo com todas as suas experiências, Israel teve a sua posição nessa terra, mesmo ainda não tendo pátria, mesmo ainda não sendo um povo reconhecido como um povo, sendo um povo de Deus. Mas Deus já estava preparando tudo, pavimentando o caminho, para que Israel então tivesse encontro com ele no deserto, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, como descrevi com você aqui em sala de aula, onde Deus estabelece uma aliança com Israel. Finalizando o segundo e último subtópico do terceiro ponto, trata sobre o livramento de Deus no Egito. Já descrevi para você que o símbolo do Egito é um símbolo opressor, mas o Deus de Israel se revela como Deus missionário. Quando nós lemos Gênesis capítulo 41 a seguir, nós percebemos que Israel se estabelece no Egito apenas com os 70 familiares de Abraão. Se estabelecendo no Egito, ali há um traçar do plano de Deus. Anos mais tarde, 400 anos depois, Israel agora precisa ser liberta do Egito. O povo hebreu precisa ser liberto dessa escravidão, onde esse povo passa a ser oprimido ali. Sendo liberto, o povo agora vai para o deserto. Só que quando eles vão para o deserto com o objetivo de adorar a Deus, eles vão para o deserto sem pátria, sem terra, sendo escravo, sendo um povo desprezado e ainda perseguido. Deus dá o livramento no Mar Vermelho, abrindo o mar, fechando o mar. E esse Deus que é missionário chama Israel agora para ser o seu povo. Então tem essa chamada divina no Antigo Testamento. E essa chamada é preciosa. Essa chamada é tão forte em Êxodo 19, 5 e 6, que os profetas que vão surgir anos mais tarde, todos eles relembravam desse momento. Por exemplo, Oséias, capítulo 11, versículo 1. O Oséias diz que quando Israel era um menino, o Senhor o amou, no sentido de Israel ser dependente de Deus agora no deserto. Os próprios profetas diziam: aviva, ó Senhor, a tua obra, como antes. Antes o quê? Nesse processo em que Israel passa a ser dependente de Deus, desse Deus que é missionário no Antigo Testamento. O próprio Deus se revela em missão de uma forma especial, por todo o Antigo Testamento, entre os reis, na monarquia, entre os profetas, apontando a mensagem de assim diz o Senhor, e olhando especialmente para Israel agora como um farol que representa o plano de Deus. Nós também, como igreja, somos um farol que representamos o Cristo. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você, gente boa, deixa aí teu comentário. Por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, compartilha esse vídeo para mais alguém que você conheça, manda aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja, do Telegram também, na tua rede social, nos ajude em Jesus, deixa teu comentário aí, é importante demais para a gente. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos para você entender um pouco mais sobre a história de Israel aqui em sala de aula para te edificar em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a estudar sobre o Antigo Testamento nesse primeiro trimestre de 2022. Como dica de leitura, eu quero apresentar o texto da História de Israel, Samuel Schultz, segunda edição da editora Vida Nova. Pode te ajudar muito esse texto a entender um pouco mais sobre a história de Israel. Outro texto que eu quero indicar para você, o Deus de Israel na Teologia do Antigo Testamento, da editora Agnos. Esse material muito legal para quem gosta de estudar sobre esse tema, o povo de Israel. Outro material que eu quero demonstrar para você é a história da religião de Israel. Esse material muito legal para quem gosta de estudar o Antigo Testamento, especialmente nesse trimestre, pode te ajudar muito. Outro texto, Teologia do Antigo Testamento, da editora Agnos. Esse material muito bom para quem gosta de entender sobre essa visão desse Deus missionário que nos ama em missão no Antigo Testamento, como eu descrevi para você, e também Introdução ao Antigo Testamento do Raymond Dillard e do Longman. Esse material muito legal da editora Vida Nova.
Gente, que Deus abençoe você. Eu aguardo por você por aqui na terceira lição, onde nós vamos tratar sobre o tema Conhecendo os Patriarcas. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.